Olá, meus filhos, vocês estão bom? Hoje nós vamos contar a história aqui de um obsessor, um obsessor. Meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, prestem muita atenção. Nessa história, a interpretação vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ler como se eu fosse o obsessor, viu? Não estranhe, não. É só uma forma de passar mais realidade, mais contextualidade a todo o vídeo, viu? Prestem muita atenção e bom vídeo. Eu me chamo Alberto. Meu sobrenome, minha idade ou minha localização em vida não importa, visto que minha história humana foi cercada de futilidades, de imbecilidades e, por fim, uma pura inutilidade. Eu diria que minha vida começou após o meu desencarne, pois minha vida de encarnado não tinha muita graça e nem muito sentido. Quando eu cheguei no mundo espiritual, eu me deparei com um grande vale, uma cidade abandonada. Me lembra muito São Paulo, mas pouco arborizada ou alimentada de vida. Esse vale era escuro e sombrio. Diversos espíritos se faziam presentes. Eu sentia um gosto amargo na boca, algo parecido com fel. E quanto mais eu caminhava, mais fraco eu me sentia. Certa vez, um outro espírito me envolveu em um laço roxo energético. E eu não mais tive consciência sobre os fatos à minha volta. Quando despertei, não conseguia enxergar nada. Não conseguia ver o que estava à minha volta. Mas eu sentia que podia andar. Portanto, eu fui andando. E quanto mais eu andava, os sentidos iam se despertando em minha vivência. Primeiro, eu comecei a sentir os meus pés. Depois, eu comecei a sentir frio. Depois eu podia ouvir gritos estridentes, inúmeros pedidos de socorro. E por fim eu consegui abrir os meus olhos. E eu me deparei na mesma cidade de pedra, andando entre milhares e milhares de espíritos sofredores. Eu não entendia o que era aquilo ou o que eu estava fazendo ali. Seria o inferno ou seria o purgatório? Eu sabia que eu estava morto. Eu só não sabia onde eu estava. Depois de andar sobre diversas ruas e vielas, ao meio daquela escuridão profunda e sombria, eu me deparei com um grande fosso. E lá eu caí. Parecia um bueiro, mas ao invés de ratos, tinham gente. Era cercado de espíritos sofredores ao longo daquele buraco. Eu percebia que uma energia branca e brilhosa saía da boca de alguns espíritos. Então,
Eu me aproximei e toquei naquelas energias. E por fim, acabei absorvendo as mesmas, de forma que me tornaram fortes. Aquelas energias eram como alimento, eram como comida. E eu estava faminto. Depois de me alimentar, me saciar de todos aqueles espíritos caídos, eu saí daquele fosso e passei a me alimentar cada vez mais de todo e qualquer espírito que fosse mais fraco que eu. E tinham muitos, muitos, muitos espíritos. Em um belo dia, me enfureci de raiva, lembrando de minha vida encarnada. E como um passe de mágica, me teletransportei para a Terra, em um meio dos vivos. E em pouco tempo, eu percebi que era possível não só sugar, mas me aproveitar daqueles que estavam vivos. O homem encarnado fuma, bebe, faz sexo, briga, discute. E tudo isso me torna cada vez mais forte. Eu me alimento como me alimentava dessas energias. E isso me fazia, como me faz, muito, muito bem. Eu comecei a me entranhar na vida das pessoas. Os seres humanos encarnados não conseguem perceber como a vida deles são fútil. Muitas das vezes vivem para o trabalho, são viciadas em trabalho. Outras são viciadas em cigarro, outras são viciadas em sexo. A realidade é que o ser humano é saboroso pela sua inutilidade. Cada ser, não importa ele qual seja, carrega suas fraquezas, carrega os seus medos e carrega os seus rancores. Sugar um ser humano é muito fácil. É só alimentar as suas fraquezas. A realidade é que é muito fácil sussurrar nos ouvidos. Fume. É só mais um cigarro. Depois você para. É só mais um. Trabalhe mais um pouco. Trabalhe mais um pouco. Você merece. Você construiu tudo isso sozinho. Você tem que esfregar isso na cara do seu sócio. Vai lá. Dá em cima dela. Ela tá querendo. Ela é fácil. Sexo é bom. Não leve desaforo para casa, homem. Vai lá, bate nele. Tá vendo como é fácil? É muito, muito fácil manipular quem é vivo. Enquanto eu sussurro, eu me entranho no inconsciente de cada um. É muito, muito fácil. Depois de tanto me entranhar no consciente
energético e pré-espírito de tantos humanos, eu conheci o verdadeiro harém energético. Uma igreja evangélica. Eles vivem gritando o ódio, a raiva, a ganância. É um verdadeiro banquete. É muito fácil manipular um religioso. É só assustá-lo. Todo religioso tem um vilão. Para os evangélicos, o vilão é o diabo. Eu posso me passar por ele. A realidade é que é muito fácil. Orar e vigiar é fácil. Será? Mas será que é para vigiar a sua própria vida? Ou é para vigiar a vida da sua vizinha? Eu me divirto com seres humanos fracos que não conseguem olhar para a própria vida. Melhor do que evangélicos são kardecistas. Com esses eu até me divirto. Parece até um parque de diversão. Eles acham que conhecem a espiritualidade. Eles acham que dominam a espiritualidade. Não. Não. Eles não são capazes de dominar nem a própria vida. Um kardecista é pego pelo orgulho. É a fraqueza mais fácil. E é claro, temos os candomblecistas. Esses são uma piada. Eles fazem diversos rituais para me banir, não só eu, mas como diversos espíritos. Mas nós conseguimos entrar. Acreditem, um Mariô, um Ogum plantado numa porteira não vai me segurar. A Iked cria uma fofoca. O Iaô aumenta. A discórdia é implantada por eles mesmos. Eles quem abrem a porta. E eu entro. E é claro, não podemos esquecer do mais importante, os umbandistas. Ai, os umbandistas. Eles são maravilhosos. Criam entidades, mistificam a beça. E é claro, eu me aproveito. Até demais. Quantas amarrações, quantas vinganças. Eu não participei, eu não influenciei e me alimentei de forma intensa. Um trato comigo, ou melhor, uma amarração comigo, é um deleite completo. É
claro que o casal fica unido. Mas eu me alimento. Eu me sacio. E não há nada melhor. Acreditem, não há nada melhor. Hoje, ao longo de muitos e muitos anos, décadas, eu admito que às vezes eu sinto até pena do ser humano. Verdadeira pena. Por ele ser tão fraco, tão obsoleto e tão inferior. A vida humana é insignificante. Eu tenho orgulho do suicida. Ao menos ele encontra uma saída mais rápida desse mundo inútil. E não há para onde correr. Não há para onde fugir. Não só eu, mas como todos nós. Estamos em todos os lugares. Em todas as religiões. No mundo inteiro. Somos mais fortes. Somos mais inteligentes. E principalmente, somos superiores a todos vocês. E eu conto esse relato, pode até chamar de história, com muita satisfação. Pois assim, vocês ficam sabendo o quanto vocês são fracassados e inúteis. São meus porcos, minhas ovelhas, que eu só uso para me alimentar.